Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do CIPAT. Estamos aqui hoje para a palestra especial número 4 do segundo Simpósio Internacional Pan-Americano de Toponímia. Particularmente, estou muito feliz de estar aqui. Espero que a gente se encontre em novos simpósios aí, de toponímia nos anos seguintes presencialmente. Essa sessão destina-se às palestras especiais dos convidados, professora Marina Miraglia, da Universidade Nacional General Sarmiento, e do geógrafo Claudio Stener, diretor de Geociências do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Vou agora apresentar o currículo dos nossos ilustres palestrantes. A professora Marina Miraglia é geógrafa e doutora em Filosofia e Letras, com orientação geográfica pela Faculdade de Filosofia e Letras da Universidade de Buenos Aires, da Argentina, UBA. É professora associada, coordenadora da área de Tecnologias de Informação Geográfica e Análise Espacial e diretora de especialização em cartografia temática aplicada à análise espacial da Universidade Nacional General Sarmiento, UNGS, Buenos Aires, Argentina. É professora titular do curso técnico universitário em Sistema de Informação Geográfica da Universidade Nacional de General Sarmiento, do mestrado em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Universidade Virtual de Quilmes e do Seminário de História Ambiental de Carreira Geografia da UBA. É editora da RALAC, História Ambiental Latino-Americana e Caribenha, revista científica da Sociedade Latino-Americana e Caribenha de História Ambiental, SOCIA, e coautora de livros, além de diversos artigos e capítulos nas áreas da pesquisa em que se especializou, História Ambiental e Tecnologias de Informação Geográfica. É membro do Conselho de Administração da SOCIA 2018-2020. Claudio Stener é diretor de Geociências do IBGE desde 2020, onde também foi coordenador de Geografia entre os anos de 2013 e 2020. Mestre em Geografia, área de concentração e gestão do território, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, 2005, e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, em 1996. Então, agora nós vamos dar início às apresentações com o nosso primeiro palestrante, Claudio Stener, que é o diretor de Geociências do IBGE. Gostaria de lembrar que os comentários e perguntas do público podem ser feitos pelos bate-papos do Zoom e do YouTube, ou pela aba de comentários da área de broadcast da plataforma Event 3 do evento. Então, Cláudio, por favor, sinta-se à vontade para começar, está com a palavra. Muito obrigado, João. Bom dia a todos. Obrigado a todos pela audiência. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Só um minuto. Estão visualizando a tela? Sim. Perfeito. Sim. Bom, o IBGE, eu acho que ele tem um desafio grande do que diz respeito à produção, né, de nomes geográficos, que é prover ao país, à sociedade brasileira, de uma infraestrutura em termos de nomes geográficos que vá servir de subsídios para os mais diversos usos, desde uma pesquisa acadêmica a usos econômicos, como, por exemplo, de aplicativos de entrega. Então, eu acho que ele tem um papel muito importante nesse sentido, de montar e prover essa infraestrutura, né, de nomes geográficos do país. Avançando aqui. Bom, então, é impossível a gente imaginar um mapa ou qualquer sistema, né, de mapa, seja em papel ou sistema web, sem nome geográfico. Porque sem nome geográfico, a forma de comunicação entre as pessoas e o mapa fica absolutamente comprometida e limitada, né? É o nome geográfico que, em grande medida, cria esse link de comunicação entre o ser humano e a informação que está ali cartografada. Então, ele é absolutamente essencial e indispensável, né, para qualquer tipo de mapeamento. Aqui são dois exemplos, né, de problemas que podem acontecer quando há equívocos ou uma interpretação errada de nomes geográficos, né? É o caso de um casal que desejaria ir para Salvador, né, assistir um jogo da Copa do Mundo no Brasil, né? E ele comprou a passagem para El Salvador, quer dizer, um engano que, né, tem consequências muito sérias, né? Ele foi parar em outro país, em outro lugar, e evidentemente teve dificuldade de assistir o jogo que se realizou em Salvador e não em El Salvador.
E o outro caso também de um cidadão de Gana, que chegou a Goiânia, mas queria ir para Guiana, que para o ouvido dele, para a forma, né, de que ele a Guiana e Guiana soou muito parecido e semelhante, ele não conseguiu distinguir a diferença, né, no som entre as duas cidades e acabou, mais uma vez, no lugar errado, no país errado e com dificuldade para chegar à Guiana, que era o destino final dele. Então, são exemplos de usos práticos do nome geográfico, né, e de como é importante ter essa infraestrutura organizada para o bom funcionamento da sociedade, da economia, né, além de todo o significado cultural representado pelos nomes geográficos. Bom, então eu vou falar brevemente alguns aspectos, os principais aspectos relacionados aos nomes geográficos. Né? Aqui na ilustração do mapa, né? China escrita com X ao invés de CH, esse é um dos problemas, né? Grafias diferentes relativos ao mesmo nome geográfico. Bom, então o IBGE ele está muito alinhado ao que é preconizado, ao que é padronizado pelo grupo das Nações Unidas especialistas em nome geográfico, a qual o IBGE, né, participa. Então, dessa abordagem, nome geográfico pode ser aplicado a qualquer feição da superfície terrestre, enfim, que possa ser mapeada. Então, primeiro, lugares com população, né? São cidades, vilas, povoados, enfim, um pequeno lugarejo rural, qualquer lugar com população, ele pode receber um nome geográfico. Né? Uma outra categoria seriam as divisões político-administrativas. Países, estados, municípios, distritos, bairros. Elas têm uma série de características especiais, porque, por exemplo, a duplicidade de um nome de um ente, de uma divisão político-administrativa, ela tem consequências, enfim, que essa duplicidade não teria em outras categorias. Então, é uma categoria onde a gente tem no IBGE um cuidado muito especial, né, com os nomes geográficos ligados a eles, assim, com padronização de grafia, por exemplo, enfim, para evitar qualquer tipo de problema em relação aos nomes geográficos da divisão política administrativa. Bom, os elementos naturais também, evidentemente, recebem nomes geográficos, rios, montanhas, cabos, lagos, mares, penínsulas, baías, e por aí vai. Aqui, nesse caso, evidentemente, há muita duplicidade de nomes, né, desses elementos, né, e os problemas são menores em decorrência dessas duplicidades de nomes, mas representa uma grande quantidade de nomes, né, porque os elementos naturais evidentemente, estão amplamente distribuídos no território. Também obras e construções feitas pelo homem, como rodovias, portos, aeroportos, recebem nomes geográficos. Algumas dessas categorias existe um aspecto legal, né? Como, por exemplo, nome de rodovia, você tem um aspecto legal, que determina o nome dessas rodovias, por exemplo, e um sistema de codificação também, outros não. E áreas delimitadas, podem ser áreas delimitadas do ponto de vista oficial, terras indígenas, parques nacionais, por exemplo, ou áreas que não têm uma delimitação oficial, mas têm um significado cultural ou um significado econômico muito específico, como, por exemplo, áreas de pesca, áreas religiosas, enfim, que têm um significado para aquelas populações que fazem uso daquele território. Então, não importa se é oficial ou não, se é administrativo ou não, mas todas elas têm uma importância em termos de nomes geográficos. Bom, então, nome geográfico, né, por esse entendimento, né, ele qualquer topônimo georreferenciado, né, inserido no contexto temporal. Isso é muito importante, porque os nomes eles podem se alterar ao longo do tempo, né, e a partir do qual tem uma relação cultural e histórica forte em relação com aquela feição. Né? Então, é um processo de construção histórico que vai determinar, que vai se chegar aquele nome geográfico. Né?
Inclusive, há várias questões nesse sentido que são polêmicas, né? Então, por exemplo, a questão de name rights. Aqui no Rio de Janeiro, recentemente, uma abordagem polêmica, né? A questão de name rights de estação de metrô, na qual a estação de Botafogo foi renomeada de Botafogo Coca-Cola. Então, tem toda uma polêmica se isso seria válido, né? Dado que Botafogo é a referência cultural e histórica, e Botafogo Coca-Cola é a abordagem econômica em relação à apropriação econômica daquele ponto, né, com a inserção do Coca-Cola. Então, eu acho que essas polêmicas também são interessantes em relação à questão do nome geográfico, que denota a importância, né, do nome geográfico e como ele pode ser apropriado economicamente também. Bom, identificando, tentando sistematizar um pouco alguns elementos que denotam essa importância. Primeiro, eles identificam os elementos geográficos no território. Sem os nomes geográficos, é difícil a gente se comunicar através do território, né? A gente explicar o território, enfim, se nenhum elemento tivesse nome, ficaria impossível essa comunicação entre a sociedade e o território. Então, os nomes geográficos fazem parte de um processo de comunicação básico da sociedade, né? Bom, dado isso, evidentemente, eles são elementos fundamentais para a qualidade cartográfica. Ou seja, não basta eu ter um mapa, um mapeamento com uma precisão enorme, absoluta, enfim, excelente, com uma quantidade de elementos mapeados, todos os elementos desejados mapeados, mas se esse mapeamento não tiver bons nomes geográficos, ele não vai ser um bom mapeamento. Então, ele é um elemento essencial da qualidade cartográfica. Bom, eles fazem parte com essa noção de limite territorial, né, e de divisão político-administrativa, evidentemente, né, que são porções do território que recebem nomes específicos e tem toda uma legislação, uma jurisdição específica, então ele é um componente fundamental disso. Evidentemente, está amplamente associado ao patrimônio cultural de uma nação, né? Então, uma das heranças culturais que certamente o Brasil recebeu dos povos indígenas foram uma série de nomes geográficos, né? Itaoca, Itapemirim, Ipanema, enfim. São muitos nomes de origem indígena que fazem parte do nosso dia a dia e compõem o patrimônio cultural da nação do Brasil, né? Os nomes geográficos também estão relacionados com o histórico dos padrões de ocupação. Então, por exemplo, se no Rio Grande do Sul, o processo de imigração no Rio Grande do Sul ele contribuiu para uma certa padrões de nomes geográficos que estão ligados a esses povos que migraram para aquelas regiões do Rio Grande do Sul, como a preponderância de nomes indígenas na Amazônia, enfim, por aí vai. Então, tem uma relação direta com a história, com os processos de ocupação do território. E, evidentemente, como esses exemplos citados dos povos indígenas, reflete essa diversidade linguística. Então, quanto mais heterogênea for essa diversidade de ocupação, maior será essa diversidade linguística presente nos nomes geográficos também. Bom, dado a esse caráter, há uma relação absolutamente interdisciplinar dos nomes geográficos. Eles estão ligados a poder, né, como um exemplo que eu coloquei na abertura, né, de territórios disputados, como Mar da China, Mar do Japão, Malvinas, Falklands, etc. Então, tá ligado à ideia de poder diretamente, né? Identidade, porque há um sentimento de pertencimento àquela porção do território, e o próprio conceito de território, né, tem uma relação com poder e identidade, então tá tudo entremeado e representado pelo nome geográfico, né? Através de um processo cultural, são fundamentais para o processo de comunicação e de memorização, comunicação e memorização do território, né, dessa relação da sociedade com o território. É uma infraestrutura econômica fundamental de qualquer nação, né? Os nomes geográficos, eu não tenho dúvida quanto a isso.
Por isso, é parte da missão do IBGE também, né, manter essa infraestrutura econômica e cultural do país, né, que representam os nomes geográficos. Isso está no cerne da missão do IBGE, né, quando nós temos que retratar o Brasil. Né? Então, essa é uma parte importante do retrato do Brasil. Né? Tem a ver com os processos de ocupação histórica, tem a ver com diversos simbolismos presentes na cultura e na comunicação também. Então, é um campo do conhecimento onde é possível fazer as mais diversas abordagens, são desejadas as mais diversas abordagens. Bom, nas geociências especificamente, né, acho que a qualidade do nome geográfico está muito associada ao próprio processo de produção, né, a normatização e aos critérios utilizados naquele momento ali da produção cartográfica. Isso vai, de fato, definir, ou se não definir, porque tem atualizações no futuro, mas interferir diretamente na qualidade desses nomes geográficos. Então, são escolhas feitas no momento da produção que vão dar esse caráter, essa qualidade dos nomes geográficos no mapeamento. Bom, nesse sentido, há um esforço histórico no país de se melhorar a padronização dos nomes geográficos. Né? A primeira delas está lá atrás no tempo, né, quase um século, em 1926, né, numa primeira tentativa de padronizar esses topônimos. Aí, quando se entende padronização, você pode abranger aspectos desde quais elementos são prioritários para receber nomes geográficos, mas também quais campos devem ter os nomes geográficos, né, no processo de classificação e por aí vai. Então, esse primeiro foi capitaneado pelo Instituto Histórico e Cartográfico Brasileiro, lá em 1926. Essas padronizações, esse esforço de padronização segue ao longo do século XX, né, com a Lei Geográfica do Estado Novo, que ela implementa uma nova divisão territorial e tem um elemento importante, que é proibir a mesma denominação para mais de uma cidade ou vila no mesmo estado. Isso teve um impacto muito direto até hoje, né, no país. Então, a gente tem, por exemplo, alguns municípios com o mesmo nome em estados diferentes, mas no mesmo estado não. Então, isso trouxe um impacto com alguns desdobramentos positivos, né, para o país até hoje. Perdão, voltei sem querer. Já em 43 também manteve essa proibição, né, e definiu alguns princípios para se padronizar essa toponímia nacional. O esforço segue em 1950, agora com a publicação de uma lista de topônimos, né, assim, em acordo com o acordo ortográfico lá de 45. Aí, na década de 70, né, se cria uma comissão para tentar padronizar e melhorar ainda mais os nomes de municípios e distritos. Né? Dentro do IBGE é feita o que a gente chama de DTB, que é a Divisão Territorial do Brasil, que é justamente a organização sistemática dessa divisão política administrativa do país, e em conjunto isso depois com o Censo Demográfico de 1980. Bom, estudos são encaminhados, né, pela Academia Brasileira de Letras, nesse mesmo esforço de padronização, e é publicado também um índice de 36 mil topônimos, agora abrangendo todo o mapeamento sistemático na escala de 1 para 1 milhão, né, as 46 cartas da escala de 1 para 1 milhão, né, abrangendo todos os elementos ali das cartas. Bom, na década de 80 é criada uma comissão, né, sobre topônimos e objetivando a elaboração de normas técnicas para as toponímias. Aí, já na década de 90 é criado dentro do IBGE um setor para cuidar da manutenção e organização de topônimos. São feitos cursos também, né, no Brasil, junto com o IPGH. Na década de 2000, também internamente do IBGE é criado um grupo de trabalho para cuidar deste tema. Né? E é feito também, né, uma retomada da divisão da América Latina de peritos das Nações Unidas em nomes geográficos. E o Brasil ele passa a ser reinserido, né, a partir de 2006, nas sessões do grupo de peritos das Nações Unidas sobre nomes geográficos.
São feitos projetos de cooperação técnica aqui na América Latina, e, bom, logo depois, em 2007, né, é criada a divisão de língua portuguesa de nomes geográficos, e é feita uma conferência sobre padronização destes nomes, e depois é criado um centro de referência de nomes geográficos em 2007, aqui dentro do IBGE, e, finalmente, em 2011, né, a gente publica um banco de dados de nomes geográficos no Brasil, e em 2021, agora, o IBGE assumiu a vice-presidência da divisão de língua portuguesa de nomes geográficos da ONU. Bom, internamente também dentro do IBGE, né, nome geográfico é uma coisa importante, então é um processo contínuo de produção cartográfica no IBGE, na área de cartografia e geodésia. No contexto internacional também o IBGE atua na tradução de documentos, diversos documentos que estão lá no site de peritos de nomes geográficos da ONU, e no contexto nacional foram publicados, que eu acho que bom, você vai seguir aqui adiante, né, um índice de nomes geográficos, né, em 2011, pegando todos os nomes geográficos da Carta SIM, com a categoria da informação, a unidade da federação pertencente àquele nome geográfico, e a coordenada geográfica daquele nome. Isso tudo está disponibilizado no site. Essa é a estrutura, né, desses dados produzidos e divulgados pelo IBGE, disponível no site. Depois também foram publicados, né, 2 volumes com termos genéricos, né, utilizados em nomes geográficos. Então, o mesmo corpo d'água pode se chamar lagoa, lago, açude, enfim. São termos utilizados, muitas vezes tem um padrão regional, né, em cada região se adota primordialmente um determinado termo, mas enfim, que são importantes também para a compreensão e mesmo para a localização de determinadas feições geográficas no território. Bom, a lista de nomes geográficos, como eu disse, já está disponível no site. Esse aqui é um exemplo da lista de nomes geográficos, do banco de nomes geográficos, né, visualizado no QGIS, né, evidentemente cobre todo o território nacional, né, que são milhares de nomes geográficos. E agora eu gostaria estou chegando próximo ao final da apresentação, de destacar alguns elementos de desafio do futuro, né, que a gente vê dentro do IBGE como próximos passos nessa produção e organização de nomes geográficos. Então, bom, o IBGE produz bases nas mais diversas escalas, tem para 50 mil, 25 mil, 100 mil, 250 mil, 1 milhão e tal. E essas bases, elas foram produzidas em tempos diferentes, às vezes com metodologias diferentes. Então, a gente tem base produzida onde a reambulação foi feita lá na década de 60, e tem base que a reambulação foi feita agora, na década de 10, né? Enfim. Então, tem uma variação temporal muito grande, e evidentemente que isso vai refletir em diferentes padronizações. Então, a gente tem um desafio de justamente melhorar essa padronização dessas bases de nomes geográficos produzidas nesses diversos momentos, e em diversas metodologias, em diversas escalas. Então, aqui eu estou dando um exemplo desse problema de padronização, né? Então, aqui o mesmo rio, ele é chamado numa base de Rio Jardim, em outra base ele é chamada de Rio Bom Jardim, né? Qual é o nome que a gente vai adotar? Há uma referência temporal, que a partir de determinado momento ele mudou de nome? Então, são coisas que a gente precisa ainda trabalhar e melhorar essa infraestrutura de nomes geográficos, né, da qual o IBGE tem uma responsabilidade importante. Além disso, a gente vê como uma missão de futuro importante padronizar isso não só entre as diversas escalas do mapeamento sistemático, mas se apropriar de forma mais direta e integrada de uma ampla quantidade de nomes geográficos oriundos do mapeamento censitário. E esse é um esforço importante e que a gente pretende encarar agora com
com os resultados do censo 2022, né? Se a gente for imaginar que todo domicílio, toda pessoa que responde o censo tem lá uma informação de localidade associada. Então, só nessa parte de localidade, mas são milhares e milhares de nomes geográficos que podem ser, enfim, trabalhados e integrados, né, com os nomes geográficos oriundos do mapeamento sistemático. Então, esse é um esforço importante da gente fazer, né, nesse sentido de melhorar essa infraestrutura de nomes geográficos do país. E outros nomes geográficos oriundos do mapeamento censitário. Então, a gente está trabalhando nesse momento com o Projeto Futuro, num projeto de integração que vai melhorar essa infraestrutura de nomes geográficos oferecidas pelo IBGE. Né? E um outro desafio que a gente coloca também como visão de futuro é melhorar a própria consulta dos nomes geográficos no site do IBGE. A ideia não só para nome geográfico, mas para diversos trabalhos produzidos pelo IBGE, é que a gente possa oferecer serviços para a sociedade através do site. Não só uma base de dados só para especialistas, mas um serviço que o cidadão não especializado necessariamente possa consultar e obter de forma amigável o nome geográfico que ele necessita. Então, por exemplo, eu quero saber quais são os cursos d'águas, né, ou os elementos da hidrografia presentes na bacia hidrográfica X. Olha, se a gente tem um recorte de bacia hidrográfica, nós fizemos em parceria com a ANA, e nós temos os rios classificados por categoria, os corpos hídricos classificados por categoria. Então, é possível fazer, né, através de um filtro espacial, essa relação, né, entre os cursos d'águas e o pertencimento a uma determinada bacia, por exemplo. Isso é só um exemplo, mas é um esforço que a gente pretende empreender nesse sentido de melhorar a infraestrutura de nomes geográficos do país. Né? Bom, é isso, essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Eu agradeço a todos a atenção dispensada. Obrigado. Então, gostaria de te agradecer, Claudio Stener, pela sua apresentação excelente. Acho que você deu uma boa revisita aí à questão dos nomes geográficos, da evolução dos nomes geográficos no IBGE. E eu gostaria de agora abrir para as perguntas. Nós temos uma pergunta aqui do professor Paulo Menezes. Em relação ao banco de dados sobre nomes geográficos, existe a intenção de agregar as informações históricas mostrando a evolução diacrônica dos nossos nomes geográficos? Bom, eu diria que do ponto de vista da relevância desse trabalho, eu diria que sim, mas a gente ainda não tem um projeto que trate dessa questão para o futuro, apesar de reconhecer a importância, mas também há desafios muito grandes, né, relativos a... Eu entendo que talvez a gente precise dar um passo anterior, que é consolidar essa infraestrutura de consulta, fazer essa melhor integração com nomes geográficos oriundos do mapeamento censitário, para depois dar um passo seguinte, que eu acho que seria essa comparação histórica, né, para entender a evolução dos nomes geográficos ao longo do tempo. Ok. Eu tenho uma pergunta, Claudio Stener, a respeito da questão do IBGE como autoridade nacional em nome geográfico no Brasil. Você deu toda aquela evolução do IBGE, e o IBGE é um dos principais interessados na questão da normatização e padronização, em função dos censos, principalmente. Você citou a lei de 1938, 311, que foi conhecida como lei geográfica, né? Que não proibia municípios, por exemplo, ter o mesmo nome. Mas é uma questão polêmica. Desde quando eu estava no IBGE, tinham colegas que concordavam e colegas que não concordavam com isso. Eu queria saber a tua opinião, se você acha que o IBGE poderia ser uma autoridade nacional no nome geográfico no Brasil. Bom, eu acho que na minha visão, primeiro, assim, o país precisa de uma autoridade de nome geográfico. Isso para mim é claro. Assim, ter uma autoridade de nome geográfico acho que traz benefícios para a sociedade como um todo. Não necessariamente ter uma autoridade de nome geográfico significa, acho que, enfim, impor uma série de regras. Eu acho que não. Eu acho que uma autoridade de nome geográfico, ela vai congregar, na verdade,
as demandas da sociedade e organizar essas demandas da sociedade em benefício de todos, né? Eu acredito mais numa abordagem nesse sentido. Em alguns casos, pode ser que se decida que é necessário ter uma regra mais estrita, mas isso é uma decisão colegiada, ao meu ver, acho que não é uma decisão de cima para baixo, né? Mas organizar melhor essa questão no país, e para isso é necessário ter uma autoridade de nomes geográficos, isso eu realmente acredito, né, que é importante. Se vai ser o IBGE essa autoridade, pode ser, mas acho que não é um fato que tem que ser o IBGE. O IBGE é uma das possibilidades, sim, pela natureza da atividade que ele produz, mas pode ser uma estrutura mais colegiada, por exemplo. Então, acho que tem várias possibilidades, mas acho que a gente tem que avançar no marco legal de nomes geográficos no país. Perfeito. Eu tenho só uma última perguntinha para a gente fechar, porque acho que não tem mais perguntas aqui, depois eu vou dar a checada ali. A questão da toponímia nos mapas é colocada pelo IBGE através da reambulação, que é um processo que vai a campo, coleta os nomes e os nomes são inseridos nos mapas. Hoje nós temos muitos aplicativos como o OpenStreetMap que também colocam nomes. Então eu pergunto, existe algum projeto dentro do IBGE de uma possível incorporação desses nomes que são levantados por outras entidades como o OpenStreetMap e outros que tem aí, e incorporá-los na base oficial de mapeamento do IBGE? Então, a gente tem projetos de mapeamento colaborativo, né, que aí pode ser usando ferramentas que já existem, como OpenStreetMap ou outras, mas ainda a gente não tem um processo sistemático dessa incorporação. Eu acho que tem alguns desafios, né, nesse sentido, né, que é sempre uma questão, né, que se passa pelo IBGE, que é essa questão do mapeamento oficial, que tem algumas implicações legais, né, e como incorporar também essas milhões de colaborações que os usuários podem colocar. Isso eu acho que é uma questão que a gente acho que tem que enfrentar esse desafio, né, de como fazer essa ponte entre o colaborativo e o mapeamento oficial. Eu acho que é um desafio para o futuro. A gente não tem nada em escala, apesar de que a gente tem projetos de mapeamento colaborativo, mas não em escala que altere substancialmente os nossos mapeamentos oficiais. Ok. Tem uma pergunta aqui do professor Peter Jordan. Qual o procedimento de padronização dos nomes de feições naturais no Brasil? E um complemento. Você pensa em padronizar os isônimos no sentido de como recomendado pelo uso da mídia? Eu não sei se eu traduzi direito. Se alguém puder me ajudar aí. Primeiro, padronização dos nomes. Qual o procedimento de padronização dos nomes de feições naturais no Brasil? E se você também padroniza os exônimos no sentido de como recomendados no uso da mídia? Bom, eu vou tentar, assim, em relação às feições naturais, eu acho que eu diria que depende um pouco de qual tipo de feição. Então, por exemplo, na parte de hidrografia, a gente tem sempre uma parceria com a Agência Nacional de Águas, que tem uma certa atribuição, né, ligada a essa parte de água. Então, a gente procura sempre ajustar, e vice-versa, né, uma parceria de mão dupla. Então, por exemplo, a gente fez um trabalho recente de bacias hidrográficas, né, de delimitação, em que os nomes dessas bacias eles são dados de comum acordo entre a Agência de Águas e o IBGE. Bom, a segunda parte da pergunta eu realmente não compreendi bem o que seria. Eu não sei se eu também traduzi direito. O que ele está perguntando é se você padroniza os exônimos no sentido de recomendá-los para o uso na mídia. De recomendá-los para o uso na mídia. Não, o que a gente faz seria indireto, né? A gente tem uma relação, o IBGE tem uma relação muito intensa, né, então, com a mídia, né, principalmente representada pelas divulgações das estatísticas. Aí, nessas divulgações, a gente sempre utiliza os nomes padronizados, né? Então, é isso que a gente faz. Mas não tem nenhuma recomendação específica, direta, não, nenhum documento específico, isso a gente não tem, não.
Ok. Então, mais uma vez, não tem mais perguntas. Gostaria de te agradecer imensamente, Cláudio. Sei que você tem um compromisso aí, mas teve a gentileza de vir aqui e fazer a apresentação. Eu acho que é uma fundamental apresentação aí, porque o IBGE é um órgão, uma instituição importantíssima na questão dos nomes geográficos. Então, gostaria de te agradecer a sua gentileza de ter comparecido, feita em nome do simpósio, né, dos organizadores do simpósio. Eu agradeço a você ter comparecido. Então, vamos passar aí imediatamente à segunda palestra do dia, né? A fala da professora Marina Miraglia. Ok? Perfecto. Gracias, buen día. Bom dia. Ahora espero que deje de compartir Claudio. Sim. Bien. ¿Se ve bien? Perfecto. Tá ótimo, tá ótimo. Muy bien. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación, por la posibilidad de compartir este espacio con ustedes. Voy a tratar de hablar despacio para poder facilitar la traducción al portugués y al inglés. Es para mí, la verdad, una gran alegría estar en este espacio, volver a verlos a muchos de ustedes, que hace tiempo no nos vemos. Ojalá, como dijo Paulo en la presentación del simposio, el próximo sea presencial y estemos juntos. Para mí es una gran alegría también compartir esta presentación. Agradecerles también a Paulo Meneses, a Manuel Fernández, del GeoCart de la Universidad Federal de Río de Janeiro, a los organizadores del segundo Simposio Internacional Panamericano de Toponimia, al Instituto Brasilero de Geografía y Estadística, a la Asociación Internacional de Cartografía, a todos los colegas, al equipo académico y técnico de la Universidad Federal de Río de Janeiro, y bueno, a todas las personas que nos están acompañando en estos intensos días. En mi caso, voy a compartir con ustedes algunas consideraciones generales sobre la toponimia en mapas antiguos. Vamos a trabajar en esta media hora, que espero no excederme, en un recorrido secular por la toponimia en mapas antiguos. Y les voy a contar el trabajo que hicimos con Paulo, Manuel, Cairo, da Silva Santos, con Úrsula Borges y con el equipo de la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde trabajo, en las misiones jesuíticas guaraníes. Esta fue una experiencia que iniciamos en el año 2018, donde trabajamos con la toponimia y la cartografía histórica de una vasta región de Sudamérica que abarca los actuales territorios nacionales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, y que nosotros concentramos especialmente en Argentina y Brasil. Nuestro proyecto de investigación se denominó la aplicación de la toponimia y la cartografía histórica en los estudios territoriales en Argentina y Brasil, el caso de las misiones jesuíticas guaraníes entre los siglos XVII y XX. La elección de esta área de estudio se debió a la necesidad de encontrar un espacio de interacción entre el área de estudio del GeoCart y el área de estudio de nuestra universidad. La región de las misiones jesuíticas guaraníes se constituyó entonces en un área histórica muy interesante para poder analizar cómo a través de los tiempos y de los siglos fueron cambiando los topónimos y fueron también modificándose las dinámicas territoriales de la región. Desde el punto de vista
geográfico y geomático, y con el propósito que este trayecto se pudiera mantener actualizado y que sirviera para introducir la dimensión histórico-cultural en los estudios territoriales, los topónimos fueron vectorizados en un entorno de sistemas de información geográfica para incorporarlos luego como capas vectoriales y geoservicios en la infraestructura de datos espaciales del Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Y si tenemos tiempo, al final de esta presentación, les voy a compartir la infraestructura de datos espaciales de la Universidad de General Sarmiento. Aquí entonces voy a compartir con ustedes el recorrido secular que hicimos entre los siglos XVII y XX con la toponimia y las motivaciones toponímicas de los asentamientos humanos en los mapas antiguos que obtuvimos de instituciones académicas y científicas de Argentina, Brasil y España. Les voy a contar un poco cuál es el contexto histórico y geográfico del área de las misiones jesuíticas guaraníes. La organización territorial de las misiones jesuíticas guaraníes entre los siglos XVII y XX produjo grandes transformaciones urbanísticas y un nuevo orden espacial a partir de la actuación de la Compañía de Jesús en el adoctrinamiento de los guaraníes en la forma de reducciones. La región de las misiones jesuíticas guaraníes fue escenario de gran cantidad de transformaciones territoriales y ambientales a lo largo de los últimos 5 siglos, como lo muestran los relatos de viajeros, exploradores e historiadores. Dentro de ellas, los españoles y portugueses llevaron adelante sus estrategias para subyugar a los pueblos originarios y construir una ocupación fija a la manera de la corona. Así, el proceso de consolidación de la estructura urbana, impulsado por la Compañía de Jesús, puso en evidencia a la urbanización como un sistema de control de los aborígenes y la puesta en producción de una naturaleza aún no domesticada. Las misiones jesuíticas se fundaron en esta región en 1609 y estuvieron hasta 1768, cuando fueron expulsadas del territorio. A principios del siglo XVII se fundaron 30 doctrinas sobre el Salto del Guairá, y desde inicios del siglo y hasta mediados del mismo, hubo gran cantidad de cambios de ubicación de los pueblos atacados por los mamelucos, bandeirantes e indígenas del área del Guairá hacia la Mesopotamia argentina y las regiones limítrofes de Paraguay y Brasil. Las pautas de ubicación fueron establecidas por las autoridades españolas y se basaron en 3 aspectos principales: la defensa, la evangelización y la extracción de minerales preciosos como el oro y la plata, que en este caso de los guaraníes no fue así. O sea, en esta región, más que nada, se buscó la defensa y la evangelización. En líneas generales y respetando las leyes de Indias, se buscó que los pueblos estuvieran en zonas altas, con buen clima, buenos suelos y bien drenados por cursos de agua, por lo que se ubicaron entre los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, y a más de 90 metros sobre el nivel del mar. Desde la fundación de las primeras reducciones hasta hoy, han surgido diferentes ciudades, pueblos y aldeas en el área que engloba los territorios administrados por Brasil, Argentina y Paraguay. Este origen se debió a diferentes motivos, como el desplazamiento de ocupaciones anteriores, la fundación de colonias de inmigrantes o incluso la ocupación del territorio. Y hay algo peculiar en esta ocupación, y es que la mayoría de las ciudades que tuvieron su origen en las antiguas reducciones jesuíticas mantuvieron sus nombres desde entonces, y esto lo pudimos ver a través del análisis toponímico de la cartografía histórica. Y algunos pueblos fundados más tarde tuvieron algunos cambios en sus nombres. Dicho esto, y habiendo contextualizado histórica y geográficamente nuestra área de estudio, podemos avanzar con el relato secular de la toponimia en las misiones jesuíticas guaraníes. ¿Con qué materiales trabajamos? En este caso, procesamos fuentes bibliográficas y cartográficas de los siglos XVII a XX. Estas fuentes de información provinieron de crónicas y anales, relatos de viajeros, religiosos y cartografía histórica.
Los mapas antiguos seleccionados para los siglos XVII a XIX fueron obtenidos a partir de la consulta de los acervos documentales y los repositorios en línea especializados en cartografía histórica, que se encuentran en Argentina, Brasil, España y Estados Unidos. Las coberturas geográficas, su año y fuentes fueron: para 1732, el repositorio de la Universidad de San Pablo y el GeoCart de la Universidad Federal de Río de Janeiro. Para 1750, la Biblioteca Nacional de España. Para 1760 y 1865, la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, y para 1881, la Biblioteca Nacional de Argentina. Las cartas topográficas del siglo XX a escala 1 en 500.000 fueron provistas por la Dirección Nacional de Producción Cartográfica del Instituto Geográfico Nacional de Argentina, y sus años de elaboración fueron entre 1900 y 1910, con actualizaciones parciales de algunos productos hacia 1939. En cuanto a la toponimia, efectuamos el análisis de contenidos de los textos de Guillermo Furlong Cardiff, Academia Nacional de Bellas Artes, Ernesto Mader, Manrique Sago Ediciones, Sergio Páez y Silvio Palacios y Ena Zófoli, todos ellos consultados en la Biblioteca Central de la Universidad Nacional Católica de Córdoba de Argentina. Para el análisis toponímico, consultamos los trabajos de Dick, Fagión y Meneses, lo que nos permitió identificar las motivaciones de los nombres en los mapas antiguos. Así, el esquema de análisis de motivaciones toponímicas, elaborado por Dick, adaptado de Meneses, para este proyecto de investigación, identifica las principales motivaciones físicas y antropoculturales, que son aquellas con las que nosotros hicimos el análisis toponímico. Ahora, entonces, para ilustrar este recorrido histórico, vamos a ver los mapas, los topónimos y sus motivaciones. Este mapa de 1732, como todos los mapas que vamos a ver a continuación, han sido georreferenciados e incorporados en un sistema de información geográfica. Sobre este proceso de georreferenciación, luego se vectorizaron todos los elementos geográficos de la región. Asentamientos humanos, que es lo que vamos a ver aquí. Cursos de agua, cuerpos de agua, vías de comunicación y límites administrativos. Solamente nosotros en esta presentación vamos a compartir el análisis toponímico de los asentamientos humanos. Como se puede ver en este mapa de 1732, lo que predominan son los agiotopónimos. Sobre 51 registros vectorizados en los asentamientos humanos, 25 son agiotopónimos y 7 hierotopónimos. Este mapa, entonces, predominan, por ejemplo, los nombres de San Carlos, San Ignacio, que se mantienen en la actualidad. Para el caso de los asentamientos humanos, en 1750, de 73 registros que vectorizamos y analizamos, encontramos también que los agiotopónimos y los hierotopónimos comprenden cerca de 30 registros. Y básicamente los nombres más importantes pueden ser San Ignacio, San José, Santa Rosa, y también se mantienen en la actualidad. Luego, en el mapa de 1760, podemos encontrar 42 registros, de los cuales 28 son agiotopónimos. Aquí encontramos los nombres de San Carlos, Santa María Concepción, San Nicolás, y que muchos de ellos se mantienen en la actualidad. El mapa que sigue realmente fue un mapa muy
muy complejo porque tuvimos que vectorizar gran cantidad de asentamientos. En este caso tuvimos 364 asentamientos humanos que, bueno, en el día de ayer en la presentación que hicimos para la incorporación de topónimos en la infraestructura de datos espaciales, contamos un poco cómo fue el proceso en los sistemas de información geográfica para estandarizar la información. Acá, básicamente, lo que les voy a mostrar es directamente el análisis toponímico. Y nuevamente los agiotopónimos y los hierotopónimos alcanzan cerca de los 100 registros. Es decir, que sobre la totalidad, nuevamente los agiotopónimos y los hierotopónimos son los más destacados. En el caso de este mapa de 1881, donde incorporamos, donde vectorizamos 36 registros, otra vez los agiotopónimos y los hierotopónimos son los que se destacan. Pero cuando pasamos a las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional, que son 6 cartas topográficas que abarcan toda la región de las misiones jesuíticas guaraníes, registramos 3.470 asentamientos humanos, donde se observa un aumento en la cantidad de topónimos antropoculturales, ambientales, fitotopónimos, hidrotopónimos, zootopónimos. Ya no predominan los agiotopónimos y los hierotopónimos. Y esto es importante entonces porque estamos viendo un cambio en las motivaciones toponímicas y en la forma de nombrar los asentamientos y los distintos elementos geográficos. Recuerden que acá estamos viendo solo asentamientos, no estamos viendo el resto, digamos, de los elementos geográficos que trabajamos y que analizamos toponímicamente también. Acá en esta tabla resumen pueden ver cómo entre los años 1668 y 1922 fueron cambiando la proporción de topónimos y sus motivaciones en los distintos mapas. En este gráfico podemos ver también esta evolución. Estos son unos mapas que Cairo hizo para nuestras presentaciones de este año en varios eventos, donde se puede ver cómo en este primer mapa nosotros lo que estamos viendo son todos los topónimos con los asentamientos y la distribución en las regiones, en la región de las misiones jesuíticas. Ahora, en el caso de estos mapas que están en el ángulo inferior izquierdo, lo que estamos viendo es la distribución y concentración de los agiotopónimos y los hierotopónimos. Acá estamos viendo estas concentraciones bien importantes, y por otro lado tenemos en este grupo de mapas los otros topónimos que en el caso de los mapas de 1668, 1747, 1796, 1827, en estos 4 mapas vemos que la proporción de otros topónimos, de otras motivaciones, era bastante dispersa y escasa, en tanto que hacia 1865 y 1922 encontramos una mayor proporción del resto de los topónimos. Lo interesante es que estos topónimos nunca terminaron de cambiar, siempre estuvieron los agiotopónimos y los hierotopónimos presentes en la región, y también los nuevos topónimos que se agregaron han contribuido a ampliar el horizonte toponímico de la región. Fíjense entonces en este gráfico que tenemos que a mediados del siglo XVII encontramos una gran cantidad de topónimos religiosos, digamos, agiotopónimos, hierotopónimos, y muy poca cantidad de ambientales marcados en verde y antropoculturales en amarillo.
Lo mismo sucede a mediados del siglo XIX. Ahora, en los inicios del siglo XX, en estos mapas que trabajamos, ya sea de las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional, como en los mapas que obtuvimos de los distintos acervos digitales, encontramos una mayor proporción de los topónimos ambientales, disminuyendo los religiosos y aumentando también los antropoculturales. Esto es bien interesante porque nos muestra la dinámica de cambios en la simbología espacial, de atribución de nombres. Entonces, creo que es bien interesante este resumen, porque lo que nos permite es ver cómo los mapas antiguos son importantes fuentes de información para analizar la toponimia del territorio, cómo también estos datos históricos se pueden incorporar en sistemas de información geográfica y construir bases de datos geográficas, ya sean raster como vectoriales, que permitan entonces intercambiar la información, y al estandarizar esta información e incorporarla en las infraestructuras de datos espaciales y catálogos de objetos geográficos nacionales, se puede también iniciar un proceso de sistematización de nombres y también poder facilitar el análisis secular de topónimos y los distintos procesos simbólicos culturales en un territorio específico. Lo que me interesa destacar es que este trabajo nos ha permitido, de alguna manera, integrar esta información histórica en una infraestructura de datos espaciales, poder, luego de haber realizado este análisis histórico, incorporamos datos históricos en un sistema digital que nos permite estandarizar esa información y de alguna manera también compartir esta información para otro tipo de estudios geográficos y territoriales. Para sintetizar un poco la cuestión de la toponimia, podemos decir, voy a volver atrás para resumir esta cuestión. A partir de fines del siglo XVIII, los nombramientos religiosos tuvieron más peso a través de la doctrina católica implementada por los colonizadores españoles y portugueses, más que por los jesuitas. Durante los siglos de colonización española y portuguesa en la región, pocas ciudades tenían referencias a motivaciones relacionadas con el ambiente. Se fue generando una aparición progresiva de asentamientos humanos con nombres motivados en aspectos religiosos, y también podemos decir que las ciudades, en el caso de las ciudades, en el ámbito de las misiones jesuíticas, los nombres con motivaciones ambientales solo comenzaron a aparecer con mayor frecuencia en los mapas del siglo XX. Entonces, si todavía tengo un poco de tiempo, me gustaría dejar de compartir esta pantalla y mostrarles la infraestructura de datos espaciales donde nosotros tenemos esta información para que ustedes también puedan ver cómo la información histórica se puede disponibilizar para el público en general. Voy a dejar de compartir esta pantalla y voy a compartir. Pode sim, pode sim. A ver, ahí está. Se está viendo, ¿verdad? Sí. Perfecto. Este es un trabajo, como bien comentó Claudio en nuestra presentación. Yo trabajo en el área de tecnologías de la información geográfica del Instituto del Conurbano, en la Universidad General Sarmiento. Entonces, nosotros lo que hacemos desde nuestra área de tecnologías de la información geográfica es tratar de estandarizar la información geográfica actual e histórica y que sirvan como bases de datos para estudios territoriales. Yo soy geógrafa y dentro del área en la que nosotros trabajamos nos interesa mucho el análisis de topónimos como herramientas para identificar los procesos de cambio del territorio.
Entonces, aquí les muestro. Nosotros tenemos una serie de visores de mapas. Tenemos en este último año, hemos desarrollado un par de visores de mapas con información sobre el COVID. Ustedes están viendo en la parte superior de la presentación el URL donde pueden ingresar. Y tenemos los visores vinculados con las misiones jesuíticas guaraníes. Yo les voy a mostrar el visor que tiene la información sobre los... voy a correr esto un segundito, acá. Bueno, nosotros trabajamos sobre un sistema QGIS, donde trabajamos con la base de OpenStreetMap. Acá ven los logos de nuestras instituciones, y acá tenemos los 5 mapas que les comentaba y que vimos recién, y todos los elementos vectorizados, pero de los cuales nosotros vamos a hablar solo de los asentamientos. Entonces fíjense, acá tenemos el mapa de 1732. Y lo tenemos georreferenciado sobre esta base. Luego nosotros agregamos los asentamientos, la hidrología y todos los elementos geográficos que son necesarios para la identificación de las transformaciones ambientales. Ahora, por ejemplo, tenemos el mapa de 1750. Son distintos productos cartográficos que obviamente es importante tener en cuenta que según la época y según el siglo en el cual fue realizado ese mapa, muchas veces las deformaciones son importantes y no se puede realizar la georreferenciación con los datos que contiene ese producto cartográfico, que muchas veces no es un mapa, sino tal vez es un croquis que no cuenta con toda la información que nosotros necesitamos para procesar. Bien, acá tenemos el mapa de 1760, que como ven ocupa un espacio menor. Entonces acá agregamos los asentamientos, tenemos por ejemplo la hidrología, en el caso de los cursos de agua que eran más importantes, como los ríos Uruguay y Paraná, se trabajaron como polígonos. También tenemos las vías de comunicación y los espejos de agua. Entonces, esto fuimos trabajando por cada uno de los mapas. No quería dejar pasar esta oportunidad para mostrarles, porque la verdad que ha sido un trabajo muy, muy importante, que ahora estamos en la universidad tratando de replicar la metodología. Bueno, este es el mapa de 1865, que es un mapa muy rico. Fíjense, yo ahora voy a agregar los asentamientos. Tengo los asentamientos, la hidrología. Bueno, les decía que ahora nosotros vamos a replicar esta metodología de trabajo con información histórica de la región metropolitana de Buenos Aires. Y esto mismo también lo hicimos con las cartas topográficas del Instituto Geográfico Nacional Argentino. Que ahora voy a ver si podemos, si se los puedo mostrar también. Bien, acá tenemos las cartas a escala 1/500.000 del Instituto Geográfico Nacional de Argentina. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar esta zona, esta es la carta, vemos acá, tenemos hidrología como líneas, como polígonos, tenemos vías de comunicación, los límites, también tenemos islas, y también si nosotros nos posicionamos con el cursor, podemos obtener los datos generales de en este caso de la isla.
Y lo que no les mostré, un gran error de mi parte, es que en este caso también, cuando nosotros nos posicionamos sobre, a ver si ahora se habilita, ahí está, nos dice el nombre del asentamiento, el tipo de asentamiento, cuál es la fuente, la fecha y el origen. Y también, y esto sí, no lo voy a compartir porque vamos a estar un rato muy largo, pero sí les comento que también tenemos nosotros la posibilidad de descargar estos archivos desde la infraestructura de datos espaciales del conurbano bonaerense. Es decir, que todos estos datos que están en los visores también están en los formatos acordes a los sistemas de información geográfica, lo que nos permite entonces compartir esta información y desarrollar más intercambios estandarizados de los datos geográficos. Así que esto es un poco un resumen de un trabajo bastante extenso que todavía nos da grandes satisfacciones. Estamos todavía presentando resultados de este trabajo, como también algún manual que hemos desarrollado con la metodología para incorporar los datos antiguos, los topónimos y los mapas históricos en los estudios territoriales. Así que sin más, y para no ocupar más tiempo, les agradezco muchísimo la atención, nuevamente un placer compartir este espacio, y espero que el próximo CIPAT sea presencial y podamos estar juntos en Río compartiendo estas jornadas. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Marina, pela excelente apresentação, excelente palestra. Essa parte da incorporação dos dados cartográficos históricos no ambiente da ID, né? Eu acho fantástico, porque incrementa o acesso de professores, estudantes de nível médio e a sociedade em geral a uma informação que antes ficava só aos acadêmicos e agora está expandido. Eu acho que o Brasil deve seguir isso, que o Brasil também tem a infraestrutura nacional espacial dele, e tem muitos dados lá, mas dados históricos ainda não. Então, eu acho que deve ficar como meta aí para a nossa infraestrutura de dados espaciais, incorporar também os nossos dados históricos, que estão tantos pesquisadores aqui no Brasil, então já está na hora da gente incorporá-los, né, na nossa infraestrutura nacional de dados espaciais. Parabéns mais uma vez. Eu gostaria de abrir agora para perguntas. Temos uma pergunta aqui da Vanilda Rezende. No século XVIII, houve uma negação dos topônimos religiosos? É uma pergunta, né? As mesmas localidades foram renomeadas ou surgiram outras? Para os topônimos religiosos terem diminuído nesse período? Então, vou repetir. No, entiendo. ¿Entendeu? Perfecto. Ótimo, sí. ótimo. En realidad, los topónimos religiosos no disminuyeron, se mantuvieron durante ese siglo, al menos en esta región. Muchas ciudades, muchos asentamientos mantienen los nombres religiosos. Lo que sí en el hacia fines del siglo XIX, por la Guerra del Paraguay, se incorporaron nombres, motivaciones de tipo militares. Se agregaron general, teniente, fortín, fuerte, pero los nombres religiosos se mantuvieron. Ok. Temos outra pergunta da Vanessa Malheiros. Como é feita a identificação ou classificação dos processos simbólicos culturais no território? Ese fue un trabajo que hicimos con Cairo, tomando los métodos desarrollados por las profesoras Marcia, María Cándida, el profesor Paulo, analizamos la metodología de Dick y tratamos de ser lo más fieles posibles a estos métodos ya conocidos. Ok.
Tem uma outra pergunta aqui, da Vanessa Malheiros. Parabéns pelo trabalho. Ah, não, você já respondeu essa aqui. Ok. Então, eu tenho uma pergunta aí. Você pretende expandir a sua pesquisa para outras regiões da Argentina, ou junto com o Paraguai, ou junto com o Uruguai, ou junto com o Brasil? Quais são os seus planos a futuro aí? Nosotros en este momento estamos trabajando en la región metropolitana de Buenos Aires, porque la Universidad de General Sarmiento está en la región metropolitana de Buenos Aires y el objeto de estudio de la Universidad de General Sarmiento es la región metropolitana de Buenos Aires. Entonces, en este momento estamos desarrollando un proyecto de investigación donde aplicamos este estudio, esta metodología para la región metropolitana de Buenos Aires. Sin embargo, también estoy colaborando con un proyecto de la Universidad Nacional de Misiones para un trabajo que se está desarrollando para el siglo XIX y XX sobre justamente la cartografía histórica y los topónimos. Nosotros, de todos modos, en la Universidad de General Sarmiento somos un equipo pequeño de pesquisadores. Entonces, también se limita el alcance geográfico que tenemos, pero la idea es expandirlo. En realidad, lo que tratamos también, conscientes de nuestras limitaciones, es producir documentos metodológicos que se puedan replicar en otros contextos y de alguna manera contribuir al proceso de enseñanza de los métodos de trabajo con las tecnologías de la información geográfica, en particular para la incorporación y la integración de cartografía histórica y topónimos, siempre pensándolos como herramientas fundamentales para el análisis histórico del territorio. Muito bem. Marina, professora Marina, temos mais uma pergunta aqui do Vinícius Rosseto. Tem algum trabalho parecido com esse realizado na região da terra do Tierra del Fuego, Ushuaia, Tolhuin? Tolhuin. Sí. Nosotros no tenemos, pero en el Instituto Geográfico Nacional trabaja la profesora Adriana Vescovo, que forma parte de la Unión Internacional de Nombres Geográficos, y tal vez si se comunican con ella, al Instituto Geográfico Nacional de Argentina, pueda darles más información. Pero desconozco, la verdad desconozco la existencia de trabajos sobre Tierra del Fuego. Uhum. Bom, a gente tem mais um tempinho, então eu gostaria de lhe passar a palavra para você fazer algumas considerações finais, caso você deseje, e também se o professor Menezes, o professor Manuel querem também comentar alguma coisa a respeito. Tem mais um tempinho aí. Eu gostaria de falar, dirigir algumas palavras para a Marina, porque é uma pessoa fantástica, uma pesquisadora fantástica, em que só agrega valores. E essa apresentação que a Marina desenvolveu, que ela apresentou, todo esse trabalho que está sendo desenvolvido por ela e pela sua equipe da Universidade de General Sarmiento, é alguma coisa fantástica. E ficamos à disposição para que a gente possa estender esse trabalho. Começamos ali pelas nossas fronteiras, e vamos colocando, vamos agregando Rio Grande do Sul, e por que não a gente se encontrar também com o Uruguai. Eu acho que o Uruguai é essencial também dentro dessa nossa pesquisa das missões. Tá? Nós temos que também chamá-los para fazer parte de todo esse grupo, né? Então, acho fantástico, Marina, esse seu trabalho. Você consegue agrupar cartografia histórica, cartografia digital, IDE. Então, é completo.
Meus parabéns. Bueno, muchas gracias. Pero no lo hago sola, lo hacemos todos. Somos un equipo. Somos un equipo que lo que logramos es fortalecer las capacidades de cada uno y que las debilidades no sean tan grandes y poder seguir adelante. Com certeza. Sí, me gustaría mucho que pudiéramos continuar, ya sea con el proyecto de las misiones jesuíticas incorporando Uruguay, y también continuar con esta metodología de trabajo para las regiones urbanas, como ustedes vienen haciendo y nosotros estamos empezando ahora. La verdad que se ha constituido en una oportunidad de trabajo muy interesante, muy, muy grande. Así que a mí la verdad me pone muy contenta. Acá hay una pregunta de Jerry. Jerry. Jesuitas. Ay, ahí lo perdí. Consegue ver? Sí, ahora sí. Sim. Que enfaticé la utopía religiosa, el proyecto de utopía religiosa de los jesuitas. ¿Podría sugerir proyectos similares en gran escala? En realidad hay una cuestión con los jesuitas. Ellos no fueron los únicos religiosos, los únicos grupos religiosos que misionaron alrededor del mundo. Estuvieron los franciscanos también. Entonces, desde el punto de vista de la doctrina de la Iglesia, se ha expandido por todo el mundo. Durante los siglos XVII y XVIII, sobre todo, las misiones de los grupos religiosos fue muy importante a lo largo de todo el mundo, en lo que fue el proceso de evangelización o dominación para poder adquirir nuevas tierras para las actividades productivas. Entonces, yo creo que sí, que fue una política de la Iglesia de expansión y dominación de los territorios desconocidos hasta ese momento para incorporarlos en los procesos productivos de las coronas de los imperios, ¿no es cierto? Creo que esa era la pregunta. No sé si entendí bien. Sim. Aparentemente não temos mais questões, além dessa que você respondeu do professor Jerry. Então, mais uma vez, eu gostaria de parabenizá-la pelo seu trabalho. Eu gostei muito de conhecê-la pessoalmente, não pessoalmente, mas conhecê-la pessoalmente, talvez daqui a um tempo. En Buenos Aires, los esperamos. Mas pero no vengan en verano a Buenos Aires, vengan en primavera. Primavera es hermosa. Boa dica. Mas principalmente conhecer o seu trabalho e todo o seu esforço, hercúleo, um esforço hercúleo, né? Então, mais uma vez, parabéns, né? Então, a gente... Gracias a ustedes. Vamos aí agradecer, né? Agradecemos a professora Marina. Agradeço, então, a presença de todos que acompanharam a palestra especial número 4 do 2º Seminário Internacional Pan-Americano de Toponímia. Daqui a pouquinho, às 10h40, iniciaremos a sessão oral completa 5. E gostaria de lembrar também que o vídeo dessa sessão ficará disponível no canal do Geocart no YouTube. Uhum. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos e... Gracias. Un abrazo. Muchas gracias.